E o São Paulo já tem um acordo verbal com Paul Fernandes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre nova proposta por Thiago Mendes. Quero te atualizar sobre o Santos e a chance de o Peixe ser comprado por donos do Aston Villa. Bora falar também sobre o Corinthians, que recuou em relação à contratação de Brian Rodrigues. Tem ex-jogador do Flamengo cotado para garantir negociação milionária para a Arábia Saudita. Falo também sobre o Botafogo, que fechou a compra de Matheus Martins. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, aperta esse botão vermelho de inscreva-se para dar essa força, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800. Quero mostrar na tela jogos desse sábado no Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Acho que o Palmeiras vence o Vitória, que o Juventude vence o Criciúma, que o Bahia vence o Internacional. Já no confronto entre Fortaleza e São Paulo, tô indo de empate. Para participar na Aposta Real e ter direito ao bônus de até R$800, é simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu tô mostrando na tela. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras. Richard Rios está na mira de outro clube europeu. Eu havia contado que Leicester e Everton, ambos da Inglaterra, demonstraram interesse e sondaram a situação do jogador. A nova informação que vem da Turquia dá conta de que o Galatasaray prepara a proposta de 16 milhões de euros. Dá para dizer que se essa oferta chegar, ela não será aprovada. Leila Pereira não pretende vender o Richard Rios. Só vai fazê-lo se a proposta for muito acima desse valor. Bora falar sobre José Cifuentes. Você lembra dele? Equatoriano contratado pelo Cruzeiro nessa temporada, completamente fora dos planos do técnico Fernando Seabra. O Cifuentes pode deixar a Raposa nessa janela de transferências. Ele interessa a um time da primeira divisão da Grécia e o Cruzeiro já aprovou a saída. Falta um acordo entre esse time e o Glasgow Rangers, que é da Escócia, dono dos direitos econômicos do jogador. Só para completar sobre o Cruzeiro, você deve ter lido, ouvido, assistido aqui no canal do Nicola sobre aquele áudio que vazou do Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, afirmando que mandaria o Seabra embora se os reforços não fossem aproveitados no último jogo. Pois bem, ele pediu desculpas pela declaração e assegurou que tem dado apoio ao técnico cruzeirense. Para fechar o giro de notícias, bora falar sobre Moreira, lateral direito do São Paulo, que pode parar no Vitória por empréstimo até o fim da temporada. Jogador que perdeu espaço desde a chegada de Luiz Ubeldia, bastante potencial, já foi monitorado por clubes europeus. Já o Zenit recusou proposta do Galatasaray por Wendel. Os russos topavam bancar 20 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus. O Zenit pede 25 milhões de euros e esse acordo está descartado. A saideira do giro de notícias, o Krasnodar, da Rússia, está de olho em Bustos, lateral que pertence ao Internacional e não faz parte dos planos do Colorado. Falei para vocês pela manhã que o Inter prepara uma lista de dispensas com vários atletas, dispensas não, mas uma lista com atletas que serão negociados. A ideia é diminuir a folha salarial e o Bustos faz parte dessa relação, então é natural que ele seja negociado mesmo. Bora falar agora sobre o Botafogo, que fechou a compra de Matheus Martins. Atacante revelado no Fluminense, pertencia ao Udinese, 21 anos de idade, operação de 10 milhões de euros fixos ou 61 milhões e meio de reais. Importante contar que esse negócio ainda pode render mais 2 milhões de euros em bônus ao Udinese, de acordo com a performance do jogador. A negociação já existia há alguns dias e foi sacramentada nas últimas horas. O Matheus é aguardado na próxima semana para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até 2028 com o Botafogo. Mais um reforço da era John Textor, Botafogo que nessa temporada já investiu 338 milhões de reais. O maior investimento de longe do futebol brasileiro numa mesma temporada em toda a história. Só a título de comparação, o Botafogo está perto de gastar com reforços nesse ano tudo o que arrecadou ao longo da temporada passada. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar mais duas sobre o Bota. Diego Hernández, emprestado ao León do México, sem custos, e Tuta, ex-zagueiro do São Paulo, revelado na base do tricolor e que pertence ao Frankfurt, faz parte dos alvos do Botafogo para a zaga. O grande problema é a pedida do Frankfurt de 10 milhões de euros.
Bora falar agora sobre um ex-jogador do Flamengo que não para de chamar atenção no exterior, mas que o Flamengo não tem qualquer percentual. Quero falar sobre Otávio. Você lembra dele, né? Zagueiro revelado na Gávea, hoje com 22 anos de idade, pertence ao Porto, titular absoluto. A notícia é de que ele interessa a duas equipes da Arábia Saudita, que prometem proposta pesada para os próximos dias. A ideia é tirar o atleta ainda nessa janela de transferências. Multa rescisória do Otávio é de 50 milhões de euros. E os empresários têm trabalhado com a possibilidade de uma oferta bem superior aos 12 milhões de euros que foram investidos pelo Porto quando da contratação do atleta em janeiro desse ano. E aqui que vem a parte ruim para o torcedor do Flamengo. Primeiro porque o Otávio foi comprado pelo Famalicão em janeiro do ano passado por míseros 500 mil euros. Esse valor deu direito ao clube português a ter 70% dos direitos econômicos. O negócio não foi tão ruim pro Flamengo, porque alguns meses depois, exatamente um ano depois, em janeiro desse ano, o Porto pagou 12 milhões de euros e o Flamengo, como tinha ainda 30%, acabou recuperando 19 milhões de reais. O problema é que se agora houver uma transferência, por exemplo, de 20, 25 milhões de euros para a Arábia Saudita, o rubro-negro só vai ter direito a um pequeno percentual, que vale pelo mecanismo de solidariedade, mas nenhum percentual em relação aos direitos econômicos. Se dá para dizer que Marcos Braz, Bruno Spindel e companhia mandaram muito mal na negociação de algum atleta, esse atleta é o Otávio. Ou você pensa diferente, já usa espaço para comentário e diga o que você pensa, beleza? Para falar agora sobre o Corinthians, que está praticamente desistindo de Brian Rodrigues. E olha que o atacante uruguaio de 24 anos de idade chegou a estar perto de fechar com o Timão. Mas Augusto Melo, Fabinho Soldado e companhia ignoraram um fato importante. O jogador tem sido acusado e investigado por estupro no México. Ele pertence ao América e nas semifinais do torneio Clausura, torneio do segundo semestre por lá, foi acusado por uma menina desse episódio. Por conta disso, diante da repercussão negativa entre torcedores e torcedoras do Corinthians, o Augusto se viu obrigado a praticamente desistir de um acordo que estava avançado. O Corinthians havia feito 3 propostas diferentes, a última de 5 milhões de euros que agradou ao América do México. O América pedia algo na casa dos 6 milhões de euros. Depois do jogo contra o Grêmio, Augusto foi flagrado por torcedores e chegou a dizer o seguinte, abre aspas, a gente tinha de fato conversa com o Brian, mas não vai dar mais, só se ele provar sua inocência, fecha aspas. Nesse mesmo bate-papo com torcedores, que foi gravado, o Augusto afirmou que não existe qualquer negociação por Roberto Firmino. Eu já havia dito para vocês que o atacante ganha 9 milhões e meio de reais por mês com a camisa do Al-Ahly da Arábia Saudita. Bora falar agora sobre o Santos e a possibilidade de o Peixe ser comprado pelos mesmos donos do Aston Villa, clube inglês que tem crescido de produção demais lá na Premier League. Esse time, o inglês, é comandado pela V-Sports, empresa cujos donos são Wes Edmonds e Nasser Sawiris. Eles têm o Aston Villa, o Vitória de Guimarães, o Vissel Kobe, o Zed, time do Egito, além do Real Unión da Espanha. E a ideia é contar com um time na América do Sul, preferencialmente no Brasil. O fato de ser o Santos, um dos clubes mais conhecidos no mundo por conta de Pelé, agrada demais, nem o fato de estar na Série B é um entrave. Mas os números citados como possível proposta para o Santos são muito ruins. Oferta giraria na casa dos 200 milhões de reais para ter, das categorias de base até o time principal do Santos. Eu, na condição de presidente do Santos, nem aceitaria me sentar à mesa por uma cifra dessa. 200 milhões de reais, se dividindo pelo valor de libras, dá um valor irrisório. Não tem menor condição de negociar com essas cifras, mas achei importante contar para vocês que o Santos entrou na mira do pessoal da V-Sports. Só para completar, falei sobre os dois donos da empresa, certo? Um deles, o Sawiris, também é dono de 5% da holding que controla o New York Knicks do basquete e o New York Rangers da NHL. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem um acordo verbal com Paul Fernandes, o volante de 32 para 33 anos de idade do Boca Juniors, tem vínculo com Boca só até dezembro e já disse sim a uma oferta do São Paulo para assinar um pré-contrato. Então, na pior das hipóteses, se o tricolor não conseguir convencer o Boca a liberar o Paul Fernandes nesse momento, ele chega em janeiro. Indicação de Luiz Beldia, que trabalhou fortemente pela contratação do atleta. A avaliação interna de que o Paul chegaria para dar mais força defensiva, proteção ao sistema defensivo, qualidade com a bola nos pés e, mais do que isso, muita experiência
e também comando no vestiário. O São Paulo que busca líderes, especialmente porque vai perder o Rafinha nos próximos meses. O lateral direito está se aposentando. A operação está fechada de acordo com 2 veículos de comunicação da Argentina. Mas o São Paulo tenta convencer o Boca Juniors a liberar o Paul Fernandes ainda nessa janela para que ele possa virar reforço. Em meio às tratativas, é legal contar que o São Paulo se acertou com o Paul por um vínculo de 3 temporadas. Se o Boca Juniors assinar com um valor para ser compensado agora, pode haver acordo. Vale a lembrança de que o Boca Juniors tem interesse na contratação do Galopo e sugeriu, ou melhor, o São Paulo está pedindo 3 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Quero contar também que o Tricolor fez nova oferta por Thiago Mendes, a última. E é a melhor desde que as tratativas com o Al Rayyan pelo volante brasileiro começaram. Só para lembrar, a primeira proposta do São Paulo ao Al Rayyan foi de 1.200.000 euros, recusada. São Paulo subiu para 1,5 milhão de euros, novamente recusada. Nas últimas horas, o Tricolor ofereceu 3 milhões de euros. Essa informação me foi confidenciada pelo Paulo Pitombeira, que é quem toca as tratativas. 3 milhões de euros hoje equivalem a 18 milhões e 400 mil reais. Ainda não há uma resposta dos sauditas, que haviam feito uma pedida de 6 milhões de euros. Só para completar sobre o São Paulo, na manhã desta sexta-feira, o Southampton divulgou de forma oficial os pré-contratos assinados com o atacante Juan e com o lateral esquerdo Wellington, ou seja, o Tricolor perde 2 joias da base de graça. Tricolor que também acertou um empréstimo de um atacante de 18 anos chamado Arnaud Cotito. Ele pertencia ao Sporting Cristal e chega para a base do São Paulo. Bora de mais uma informação importante e exclusiva. O Grêmio tem proposta oficial do Brentford da Inglaterra pelo Gustavo Nunes, atacante de só 18 anos de idade. Ele vai completar 19 em novembro, tá? A proposta de 10 milhões de euros, que equivalem a 61 milhões e meio de reais, por 70% dos direitos econômicos. O problema é que o Grêmio está pedindo 18 milhões de euros para que o negócio avance. O Gustavo é tratado como a grande joia das categorias de base do Grêmio nos últimos anos. Na atual temporada, a sua primeira como profissional, já são 33 jogos, 5 gols e 4 assistências. O Grêmio tem tanta expectativa nesse menino que mesmo sem que ele seja titular, já é essa pedida de 18 milhões de euros. Atleta do Paulo Pitombeira, que é quem trouxe essa oferta do Brentford da Inglaterra. Só para arrematar em relação ao tricolor gaúcho, o Grêmio que vendeu o Galdino ao FC Tóquio por 8 milhões e meio de reais. Para completar, só queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e ficar sempre de olho nos nossos conteúdos. Abraço, tchau!